De luzes misteriosas no céu, a naves flutuando em áreas remotas, os avistamentos de objetos voadores não identificados estão mais frequentes do que nunca. Seriam drones, experimentos secretos ou sinais de outra civilização? Venha explorar conosco relatos intrigantes e tente desvendar os mistérios que nos cercam. Número 1. Voando sobre cidades e mergulhando em vulcões. Esses misteriosos avistamentos de objetos voadores não identificados estão começando a aparecer menos como anomalias raras e mais como visitas rotineiras. Será que eles estão apenas nos observando ou há um motivo maior para essas visitas? Vamos descobrir juntos e tentar desvendar o mistério. Dizem que não há nada acontecendo, mas fecham o espaço aéreo mesmo assim. Não entendo, nunca vi nada parecido. Nova Jersey tornou-se recentemente um ponto de destaque para orbes estranhos, drones e luzes misteriosas no céu. Mas o avistamento mais recente, em 13 de dezembro de 2024, foi diferente de qualquer outro. Os internautas não acreditaram no que viram. Um objeto em forma de disco pairando sobre Nova Jersey. No início era apenas uma luz fraca e discreta, nada fora do comum. Mas então começou a crescer, quase como se estivesse tirando uma foto da área abaixo. O mais curioso é que esses eventos continuaram a acontecer em áreas residenciais. Por que Nova Jersey? Por que nesses bairros? Essa pergunta continua no ar. Número 2. O mistério de Nova Jersey. Ok, estou filmando. Agora, mais vídeos de drones em Nova Jersey, Estados Unidos, surgiram online em 2024. Em um desses vídeos, é possível ter uma visão muito mais próxima dessas aeronaves. Moradores avistaram uma enorme nave flutuando no ar, que de repente mudou de direção de maneira impressionante. Isso chamou atenção porque normalmente é difícil para uma nave tão grande fazer essa manobra de forma tão suave. O vídeo rapidamente ganhou espaço na internet, dividindo opiniões. Alguns achavam que era apenas uma nova tecnologia sendo testada, enquanto outros acreditavam firmemente que poderia ter uma origem alienígena. O que você acha? Drone ou objeto voador não identificado? Número 3. Avistamento em Los Angeles. Em Los Angeles, um morador avistou um objeto estranho pairando no céu. Ele estava se movendo de maneira baixa e silenciosa, o que chamou bastante atenção. Não demorou para as autoridades tomarem medidas. Elas proibiram o uso de drones, fecharam um aeroporto próximo e até reforçaram a segurança em bases militares da região. A Administração Federal de Aviação delimitou novas zonas de exclusão aérea. O verdadeiro mistério, no entanto, é o que aquele objeto realmente era. Testemunhas descreveram como sendo uma grande nave do tamanho de um carro. As ações militares sugerem que havia motivos para preocupação. Com tantos objetos voadores não identificados aparecendo por aí, talvez seja hora de considerarmos: e se não estivermos sozinhos no universo? Número 4. Perseguição de helicóptero em Nova York. Parece que a história pode se repetir. Em novembro de 2024, turistas próximos à ponte do Brooklyn, em Nova York, testemunharam uma cena estranha. Um helicóptero voava em alta velocidade pelo céu, mas o que realmente chamou a atenção foi um objeto em forma de disco que parecia deslizar pelo ar como um frisbee flutuante. As especulações correram soltas. Seria esse mais um encontro com alienígenas? Sussurros sobre o famoso caso de abdução alienígena em Manhattan começaram a surgir novamente. Os espectadores ficaram imaginando se as autoridades estavam tentando impedir que algo semelhante acontecesse outra vez. Com a memória do primeiro incidente ainda fresca, todos observavam com apreensão, torcendo para que dessa vez o inexplicável pudesse ser evitado. Número 5. Estranhas luzes no céu de Nova Jersey. Em Nova Jersey, um jornalista local capturou algo intrigante em vídeo. Clusters de orbes que pairavam imóveis no céu. Enquanto ele continuava a filmar, um feixe de luz azul surgiu lentamente, como se algo estivesse emergindo. Poderiam esses orbes estar emitindo feixes de luz ligados a projetores em satélites? O mais estranho é que esses drones não deixavam rastros no radar nem assinaturas infravermelhas. E sempre que alguém tentava se aproximar demais, as luzes simplesmente desapareciam. Ainda mais desconcertante, as comunicações não podiam ser interceptadas nem interrompidas. Seja o que for, eles não se comportavam como qualquer tecnologia conhecida até hoje. Número 6. A nuvem brilhante de Vancouver. Em 2023, um homem em Vancouver, no Canadá, estava voltando para casa quando notou algo incomum no céu. Não era a luz usual da lua.
Em vez disso, uma nuvem parecia brilhar, emitindo um feixe de luz que focava em um orbe pairando logo abaixo dela. O orbe não se movia como um avião ou um helicóptero, permanecendo quase imóvel no ar. A visão deixou o homem intrigado, questionando se aquilo seria um fenômeno natural raro, ou algum tipo de tecnologia extraterrestre. Ele também se perguntou se outras pessoas haviam visto o mesmo, ou se era algo escondido de propósito. Número 7. Avistamentos em Liverpool. Nos últimos 4 anos, relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados têm surgido em diversos lugares. Um dos pontos mais recentes foi Liverpool, na Inglaterra. Um morador avistou uma luz estranha pairando sobre um prédio. No início, parecia apenas uma luz comum no céu, mas, ao observar por mais tempo, ele percebeu algo estranho. À medida que a luz mudava de posição, ficou claro que não era um objeto comum. Parecia uma nave, mas seu formato era irregular demais para ser um avião ou helicóptero. Poderia ser um disco voador observando as pessoas abaixo? O avistamento deixou todos intrigados. Número 8. Restrição de drones em Nova Jersey. A Administração Federal de Aviação emitiu restrições temporárias para drones em quase 2 dezenas de cidades e vilarejos de Nova Jersey. Tudo começou quando um evento estranho ocorreu. Drones surgiram do nada, voando silenciosamente pelo céu. O mais perturbador era a imprevisibilidade. Eles pairavam sem explicação e desapareciam tão rápido quanto haviam chegado. Moradores ficaram alarmados e autoridades locais se esforçaram para descobrir quem ou o que estava por trás disso. Muitos se perguntaram: seriam mesmo drones ou poderiam ser objetos voadores não identificados? Apesar de o governo federal instalar sistemas de detecção de drones na região, a verdadeira origem dessas misteriosas aeronaves nunca foi revelada. Número 9. Luzes vermelhas na Califórnia. Relatos semelhantes começaram a surgir em San Diego e em toda a Califórnia. Quando Nova Jersey achou que os avistamentos de drones tinham acabado, algo ainda mais estranho aconteceu. Objetos semelhantes começaram a aparecer nos céus da Califórnia. E isso não aconteceu há anos, mas no último dezembro. As pessoas os avistaram de carros, lojas e até das ruas. O que chamou a atenção foram as luzes vermelhas brilhando juntas no céu, como se formassem uma espécie de formação. Quem testemunhou o evento logo pensou em alienígenas. Será que eles estão nos observando com uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa? A ideia é perturbadora. O que será que estão procurando e por que agora? Número 10. O mistério dos drones em Maryland e Virgínia. Dezembro de 2024 terminou de maneira estranha, com drones aparecendo repetidamente em Maryland e Virgínia. Dessa vez não eram apenas os moradores que estavam notando. Líderes em todos os níveis começaram a exigir respostas. Uma mulher relatou ter visto um drone pairar por cerca de 20 minutos antes de uma nave surgir logo depois. Dá para acreditar nisso? Que tipo de tecnologia permitiria algo assim? Esses avistamentos desencadearam teorias conspiratórias selvagens. Alguns acreditavam que os drones estavam procurando por armas nucleares, enquanto outros temiam que alienígenas estivessem se preparando para uma invasão. Para quem vive na região há muito tempo, essas coisas podem até parecer comuns. Mas, para os não acostumados, é compreensível que isso seja algo inquietante. Número 11. Objeto pairando sobre as pirâmides no Egito. Durante uma visita às pirâmides, um turista capturou algo perturbador. Sobre uma das colinas, um objeto voador estava pairando, girando lentamente. Ele parecia estar exatamente acima da pirâmide, como se estivesse retirando algo da estrutura antiga. Esse encontro estranho gerou discussões acaloradas. Será que os alienígenas têm alguma conexão com as pirâmides? Poderiam eles ter desempenhado um papel na sua construção? Ou estariam apenas verificando algo escondido dentro delas? Ainda não há respostas, mas é difícil ignorar a ideia de que as pirâmides possam conter segredos muito além da história humana. Número 12. Luzes vermelhas em Tarrytown. Os avistamentos incomuns continuaram se acumulando, e dessa vez o cenário foi Tarrytown, no dia 19 de dezembro de 2024. Moradores avistaram várias luzes vermelhas se movendo lentamente pelo céu. Algumas desapareceram e reapareceram, deixando todos intrigados. Alguns acreditavam que poderiam ser aeronaves de alta altitude com luzes vermelhas, enquanto outros sugeriram que se tratava de um novo fenômeno natural. Talvez alguma anomalia atmosférica ou nuvem estranha. Seja o que for, essas luzes deixaram todos de olhos grudados no céu,
tentando entender o que realmente estava acontecendo. Número 13. Nave-mãe em Nova Jersey. Quando parecia que os avistamentos estranhos tinham atingido o auge, algo ainda mais surpreendente aconteceu em Nova Jersey. As pessoas ficaram chocadas ao ver uma nave-mãe pairando silenciosamente sobre uma área residencial, escaneando o local abaixo. A nave não fez nada além de parecer buscar algo, ou talvez procurar por companheiros perdidos. Algumas pessoas se perguntaram se poderia ser uma nave alienígena estudando a Terra. Seja como for, o avistamento gerou debates intensos sobre a possibilidade de que alienígenas realmente estejam nos observando. Número 14. Objeto metálico sobre Nova Jersey. Antes que as autoridades tivessem tempo de processar os incidentes anteriores, outro avistamento deixou Nova Jersey perplexa. Durante um voo sobre a cidade, passageiros avistaram um objeto metálico que parecia ter surgido do nada. Ele parecia estar escaneando a área abaixo, como se estivesse mapeando a cidade. As autoridades monitoraram de perto, esperando que o objeto voador não identificado pousasse e revelasse suas intenções. Mas isso não aconteceu. O objeto se moveu lentamente pelo céu antes de desaparecer na distância. Para quem presenciou o evento, a memória será algo difícil de esquecer. Número 15. Orbes vermelhos em padrões. Um homem chamou atenção online ao postar um vídeo de orbes vermelhos semelhantes aos avistados em Tarrytown. Mas, desta vez, seus movimentos não eram aleatórios. Os orbes pareciam se mover em um padrão, como se estivessem tentando enviar algum tipo de mensagem secreta. Alguns estavam convencidos de que esses objetos estavam ligados à famosa Área 51, enquanto outros acreditavam ser tecnologia alienígena avançada. Outros ainda sugeriram que poderiam ser parte de um projeto militar ultra-secreto. Será que estamos testemunhando uma invasão silenciosa bem acima de nossas cabeças? Número 16. Movimento hierárquico de orbes. Um novo vídeo de um residente mostrou orbes misteriosos voando rapidamente sobre uma área residencial. O interessante é que eles não pareciam mudar de posição aleatoriamente. Em vez disso, os orbes se moviam em um padrão claro, quase hierárquico, com alguns pairando mais acima enquanto outros seguiam abaixo. A Agência Espacial Norte-Americana tentou rastreá-los, mas não conseguiu determinar sua origem. Algumas pessoas acreditam que se tratava de uma ferramenta de vigilância avançada, enquanto outras tinham certeza de que era tecnologia de outro mundo. As autoridades começaram a usar equipamentos mais sofisticados para monitorar os céus, mas e se esses objetos forem tão avançados que permanecem indetectáveis? Número 17. Visitantes do oceano. Um vídeo antigo de 1994 voltou a circular online, gerando grandes questionamentos. Há quanto tempo os alienígenas visitam a Terra? A filmagem mostra pescadores capturando várias luzes misteriosas pairando sobre o oceano. Essas luzes não eram aviões nem nada familiar. Definitivamente não eram de origem terrestre. Agora, com os avistamentos de objetos voadores não identificados se tornando mais frequentes e em todas as formas e tamanhos, algumas pessoas começaram a se perguntar o que está realmente acontecendo. Será que esses visitantes estão nos preparando para algo maior do que conseguimos entender no momento? Número 18. O mistério de Gulf Breeze. Em 18 de agosto de 2021, um residente de Gulf Breeze, na Flórida, viu algo estranho no céu. No início, parecia apenas um pássaro passando, mas à medida que se aproximava, as luzes ao redor chamaram a atenção. Eram brilhantes e não se pareciam com nada que pudesse estar em um pássaro. Parecia que essas luzes ajudavam o objeto a navegar pelo ar. Será que era mesmo um pássaro ou algo completamente diferente? Talvez uma nave tentando se disfarçar? Esse avistamento deixou muitas perguntas no ar e poucas respostas. Número 19. Luzes brilhantes no rio Winnipeg. Um casal canadense fez uma descoberta intrigante enquanto dirigia próximo ao rio Winnipeg. Eles notaram duas luzes tão brilhantes quanto o sol pairando acima do rio. Era estranho, pois as luzes eram muito intensas para serem de um drone comum e estavam muito baixas para ser uma aeronave tradicional. Quando começaram a gravar o evento raro, duas luzes adicionais surgiram, posicionando-se logo acima das primeiras, como se estivessem sendo cuidadosamente controladas por alguma espécie inteligente. Mesmo ampliando as imagens, eles não conseguiram identificar o que estavam vendo. Eles compartilharam o vídeo, alegando que encontraram evidências de alienígenas,
e que essas luzes brilhantes eram, sem dúvida, naves de outro mundo. Número 20. Disco pairando entre árvores. Um homem estava gravando de sua casa quando algo chamou sua atenção. Lá estava ele, um enorme objeto em forma de disco, pairando no céu e emitindo feixes de luz. Seus movimentos eram assustadoramente estáveis, como se estivesse buscando algo ou alguém. Ele não conseguiu tirar os olhos do objeto enquanto ele lentamente se deslocava em direção a árvores próximas. Nada parecido com isso havia acontecido antes. O disco continuou seu caminho, deixando o homem com uma lembrança que provavelmente o assombrará por anos. Número 21. Luzes flutuantes em Miami. Em Miami, uma mulher não acreditou no que viu. Luzes brancas simplesmente flutuando no ar. A filmagem rapidamente se espalhou pela internet, gerando diversas teorias. Alguns disseram que eram aviões se preparando para pousar no aeroporto, enquanto outros acreditavam que poderia ser um objeto voador não identificado. Se você já viu um objeto voador não identificado, sabe que eles se movem com extrema rapidez, desaparecendo num piscar de olhos. Se essas luzes realmente eram de outro mundo, isso levanta uma questão intrigante. Estamos prontos para o que está por vir. Número 22. Orbes vermelhos em Londres. Um viajante a caminho do aeroporto olhou para o céu e viu algo surpreendente. Orbes vermelhos pairando sobre Londres. A filmagem, capturada em 28 de julho de 2023, deixou a população confusa. Os moradores não conseguiam parar de falar sobre o evento, e teorias conspiratórias começaram a surgir. O mais estranho era o movimento dos orbes, como se estivessem em uma missão. Eles voaram tão baixo que não podiam ser confundidos com estrelas ou satélites, mas também não pareciam drones comuns. Número 23. Formação luminosa nas colinas. Tarde da noite, um homem estava observando o céu tranquilo quando notou luzes estranhas pairando sobre colinas distantes. As luzes estavam dispostas em uma sequência peculiar, diferente de qualquer aeronave que ele já tivesse visto. Ele rapidamente pegou seu celular para gravar o evento e logo o vídeo se espalhou pela internet. Algumas pessoas sugeriram que poderiam ser drones experimentais, mas o homem acreditava firmemente que poderia ser um objeto voador não identificado. Poderia isso ser uma prova de que seres de outros lugares estão nos observando? Número 24. Disco emitindo feixe azul em Nova Jersey. Moradores de Nova Jersey ficaram em choque ao ver discos brilhantes aparecendo acima das árvores, projetando um feixe azul intenso no chão. O silêncio das naves tornava a cena ainda mais inquietante, enquanto as luzes piscavam de maneira peculiar, quase de outro mundo. O que tornou o evento ainda mais estranho foi a presença de pequenos objetos que surgiram ao lado dos discos, como se tivessem uma tarefa específica. Objetos voadores não identificados já foram vistos emitindo feixes em árvores antes, mas o que exatamente este estava procurando? Alguns acreditam que ele estava estudando o ecossistema da floresta, enquanto outros pensam que poderia estar caçando algo escondido nas profundezas da mata. Número 25. O mistério do orbe vermelho. Um grande brilho iluminou uma cidade, chamando a atenção de um homem que avistou um misterioso orbe vermelho pairando no céu. O objeto era enorme e parecia imóvel, como se tivesse um propósito claro. O avistamento gerou discussões imediatas sobre objetos voadores não identificados. Algumas pessoas sugeriram que poderia ser uma aeronave não convencional, enquanto outras acreditavam que tinha ligação com vida extraterrestre. As teorias variaram, desde encontros alienígenas até tecnologia militar experimental. Mas, sem evidências concretas, a verdadeira natureza desses orbes permanece desconhecida. Número 26. Filmagem oculta de objeto voador não identificado. Um vídeo antigo e misterioso reapareceu recentemente na internet, deixando muitas pessoas intrigadas. A gravação mostra um objeto pairando no céu, com luzes que indicavam ser algum tipo de aeronave. A forma era incomum, lembrando um silo de grãos de cabeça para baixo, e os sons e flashes que emanavam do objeto capturaram a atenção dos espectadores. Mais pessoas se reuniram para assistir, e muitos estavam convencidos de que era um objeto voador não identificado. Mesmo assim, o avistamento nunca foi divulgado ou abordado pela mídia. Casos onde helicópteros militares são vistos perseguindo objetos voadores não identificados só aumentam a suspeita de que algo está sendo mantido em segredo do público. Número 27. Estranha nave em formato de aranha. No Canadá, um avistamento incomum deixou todos perplexos.
Diferente dos discos ou naves triangulares mais tradicionais, essa tinha um formato que lembrava uma aranha, com várias pernas estendidas. O mais intrigante foi o comportamento dos pássaros próximos à nave, que pareciam atraídos por ela. Esse detalhe levantou a hipótese de que poderia ser uma nave alienígena conduzindo pesquisas sobre a Terra, de forma semelhante à maneira como exploramos Marte. Esse avistamento, diferente de tudo que já foi registrado, destaca a possível interação entre seres extraterrestres e a vida selvagem da Terra. Número 28. Sonda liberando disco voador. Um vídeo capturado por moradores e compartilhado nas redes sociais se tornou viral rapidamente. Ele mostra luzes brilhantes no céu, seguidas de um grande brilho vermelho, como se fosse uma fonte de energia. Enquanto a multidão observava, algo pequeno foi liberado da nave principal. Um drone que flutuava lentamente para baixo. A nave principal tinha o formato de um enorme dirigível ou aeronave, mas parecia algo totalmente fora do comum. Algumas pessoas se perguntaram se isso fazia parte de um novo experimento de tecnologia de transporte aéreo, enquanto outros acreditavam que era mais uma evidência de um evento alienígena em andamento. Número 29. Avistamento em rodovia. Nos últimos 2 anos, avistamentos como este têm feito muitos acreditarem que estamos testemunhando visitas extraterrestres. Um homem dirigindo em uma rodovia avistou algo estranho acima da estrada. Era um disco inclinado, com um lado brilhando intensamente. Ele não conseguiu deixar de se perguntar se aquilo era algo de outro mundo. O curioso é que esses objetos geralmente aparecem no escuro ou em áreas remotas, mas este estava no meio de uma rodovia movimentada. É como se não se importassem mais em serem vistos, ficando cada vez mais ousados. Número 30. 3 discos sobre as árvores. Em uma área remota e tranquila, moradores testemunharam um fenômeno incomum. 3 objetos luminosos apareceram, pairando logo acima das copas das árvores. Diferente de outros avistamentos, esses objetos eram perfeitamente redondos, emitindo uma luz suave e misteriosa, e permaneceram completamente imóveis no céu. Normalmente, esses tipos de naves tendem a se mover em grupos, mas esses 3 ficaram estacionários, como se estivessem esperando algo. À medida que mais pessoas se reuniam, os rumores sobre visitantes extraterrestres se espalharam rapidamente. Por que estavam ali, apenas pairando? O que estavam aguardando? Essas perguntas continuam sem resposta. Número 31. Discos sobre resort à beira-mar. Em um resort à beira-mar, pessoas aproveitavam um dia tranquilo próximo à costa, sem imaginar o evento extraordinário que estava prestes a acontecer. Enquanto relaxavam, um enorme objeto em forma de disco surgiu no céu. Era imenso e começou a se mover lentamente em direção ao grupo. O avistamento deixou todos em estado de choque. Muitos começaram a gravar sem entender o que estavam testemunhando. A nave flutuava silenciosamente, quase como se estivesse observando as pessoas abaixo. Poderia ser apenas um objeto em passagem ou estaria espionando aqueles que estavam ali. Número 32. Nave flamejante ao lado de um avião. Durante um voo, um passageiro viu algo inexplicável pela janela. Uma nave estava voando ao lado do avião, mas seu formato era completamente desconhecido. O detalhe mais estranho era a parte traseira da nave. Estava em chamas. Apesar das chamas, a nave continuava a voar com total estabilidade, como se nada estivesse errado. O que seria isso? Uma tecnologia extraterrestre tão avançada que as chamas não afetam seu desempenho? Esse evento reforçou a ideia de que essas aparições podem ter origens fora da Terra. Número 33. A ilha flutuante de 2022. Nos Estados Unidos, em 2022, moradores observaram algo impressionante enquanto olhavam para as colinas verdes. Uma estrutura que parecia uma ilha flutuante surgiu no céu, iluminada por várias luzes. O objeto pairou como se estivesse esperando algo, até que, de repente, desapareceu em um piscar de olhos. Os moradores ficaram atônitos, trocando olhares confusos sobre o que haviam acabado de ver. Alguns acreditaram que poderia ser um disco voador desaparecendo em um portal. Seria essa uma prova de que a tecnologia extraterrestre permite viagens interdimensionais? Desde aquele dia, os habitantes locais continuam atentos ao céu, na esperança de um novo avistamento. Número 34. Fenômeno humanoide nos céus dos Estados Unidos. Em abril de 2024, um vídeo começou a circular nas redes sociais mostrando algo estranho no céu dos Estados Unidos. A princípio, parecia apenas uma luz, mas logo começou a se mover de maneira peculiar.
À medida que a luz se deslocava, sua forma mudou, assumindo uma aparência quase humanoide. Seus movimentos eram instáveis e erráticos, tornando difícil determinar o que exatamente estava acontecendo. Enquanto algumas pessoas acreditavam que poderia ser um anjo, outras estavam convencidas de que era uma criatura alienígena. O que você acha? Uma visão do outro mundo ou apenas um truque estranho de luz? Número 35. Triângulo de orbes desaparecendo. Um morador, ao olhar pela janela de seu apartamento, notou algo incomum no céu. Orbes que formavam um triângulo. Um dos orbes era maior que os outros, e logo os menores começaram a se dispersar, desaparecendo atrás das nuvens. O orbe maior permaneceu um pouco mais de tempo, como se tivesse um papel mais importante ou fosse de alguma forma diferente dos outros. O que mais chamou a atenção foi a forma como eles desapareceram assim que ele começou a filmar. Isso levanta a questão: poderiam estar escondendo algo de nós? Número 36. O disco casual da Califórnia. Em 2016, uma família na Califórnia foi a primeira a notar algo estranho no céu. Um disco voador em formato clássico apareceu, movendo-se casualmente pelo céu e desaparecendo atrás das árvores. O disco parecia completamente despreocupado, como se não houvesse necessidade de se esconder. Isso levou algumas pessoas a especularem que os alienígenas são tão tecnologicamente avançados que não se incomodam mais em serem vistos, tratando-nos como insignificantes. Será que estamos tão abaixo no radar deles que nem valemos o esforço de dissimulação? Número 37. O encontro no vulcão Popocatépetl. Em maio de 2013, uma filmagem capturada no México mostrou algo impressionante. Um objeto voador não identificado entrando no vulcão Popocatépetl. O mais intrigante foi que ninguém viu o objeto sair depois. O Popocatépetl já foi cenário de inúmeros avistamentos ao longo dos anos, com objetos e luzes sendo vistos próximos ou dentro do vulcão. Isso levanta uma questão importante. Haveria algo no interior do vulcão que atrai o interesse de possíveis visitantes de outro mundo? Com tantos avistamentos incríveis, o que essas aparições realmente significam? Seria curiosidade alienígena, tecnologia oculta ou apenas fenômenos naturais que não entendemos? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!